Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do YouTube. E hoje eu trouxe para você 10 substituições muito inteligentes que você vai fazer no seu dia a dia, de forma prática, para você conseguir emagrecer com muito mais facilidade. Eu sou Joana Parola, sou especialista em saúde feminina. Aproveita para se inscrever no canal, todas as semanas tem vídeos novos para vocês aqui. E me segue também lá no Instagram, @Joana Parola, onde você pode tirar suas dúvidas e lá você recebe conteúdos que são exclusivos daquela rede. Quando a gente fala de emagrecimento, eu sempre digo isso para vocês. O mais importante é você focar na sua saúde. Por quê? Porque o emagrecimento ele é consequência de uma saúde equilibrada. Muita gente fala assim: eu preciso melhorar a minha saúde, então eu vou emagrecer para melhorar a minha saúde. Só que não, é o contrário. Para você conseguir emagrecer e manter esse emagrecimento, para você conseguir fazer com que esse emagrecimento ele seja definitivo, ou seja, fazer com que você consiga manter o peso ao longo do tempo, você obrigatoriamente, para conseguir isso, precisa equalizar a sua saúde, precisa equilibrar a sua saúde, precisa encontrar a homeostase do seu organismo. Quando você consegue isso, o emagrecimento flui absolutamente de forma natural, sem que você precise travar uma batalha contra o emagrecimento. Quantas vezes você tentou emagrecer e foi assim, uma luta, você de um lado, emagrecimento do outro, e na maioria das vezes o sobrepeso ele acaba vencendo, né? Pois é, mas o sobrepeso não vai mais vencer na sua vida quando você equilibrar a sua saúde. E o que eu trouxe para vocês são 10 substituições saudáveis que vão ajudar exatamente lá no equilíbrio do seu organismo. Então vamos lá? Primeira substituição muito importante que você precisa fazer: o leite de vaca pelo leite vegetal. Quando a gente fala de leite de vaca, a gente fala de um alimento extremamente inflamatório. O leite da vaca ele foi feito para o bezerro, não foi feito para nós seres humanos. O leite que foi feito para a gente é o leite da nossa mãe. O leite, apesar de ser parecido, quando você olha e fala igualzinho, não. Quando você vai ver a composição, você vai ver que é totalmente diferente. O leite de vaca ele tem um índice muito maior de caseína, que é a proteína do leite, que é extremamente indigesta para a gente. Então, quando você reduz a quantidade de leite, quando você diminui, quando você restringe o leite na sua vida e os derivados, você vai melhorar os seus quadros inflamatórios. Então, tira o leite de vaca e coloca o leite vegetal, o leite de amêndoas, leite de castanha, leite de aveia, qual deles você quiser. Segunda substituição, refrigerante. Eu sei que você gosta do refrigerante, aquele refrigerante, ainda mais quem está habituado a tomar depois do almoço ou de tarde. É um vício, né? Pois é, mas existem substituições que você pode fazer e que vão te agradar, de repente, tanto quanto refrigerante? Não sei, tanto quanto é difícil, né? Mas são substituições que vão trazer para você muito mais saúde, que é você trocar o refrigerante, seja ele um refrigerante tradicional ou seja ele um refrigerante zero. Muita gente acha que tomar refrigerante zero é melhor do que refrigerante com açúcar, e do ponto de vista do açúcar, obviamente o zero é melhor do ponto de vista da caloria, mas o refrigerante zero, ele tem na sua composição diversos aditivos químicos que foram usados para que ele consiga ser palatável, para que você goste de consumir. Então não é jogo. Quando você toma refrigerante zero, você está tomando diversos aditivos químicos que vão trazer uma agressividade para o seu organismo. Então substitua ele por água com gás, com algum tipo de suco natural. Pode ser um suco de uva integral, o suco da fruta que você quiser, o suco da polpa da fruta, a forma como você achar melhor. O limão, água com gás e limão, é uma delícia. Você já experimentou? Então experimente. Pode colocar um pouquinho de adoçante stevia, que é um adoçante natural que não vai agredir o seu organismo. Terceira substituição, farinha de trigo. A farinha de trigo, ela contém na sua composição o glúten. E a gente sabe que o glúten é extremamente inflamatório. Ele é o grande responsável pelas doenças autoimunes, porque ele machuca o nosso intestino, fazendo com que diversos problemas aconteçam no nosso organismo. Então, substituir a farinha de trigo por farinha de aveia sem glúten é uma grande jogada para você. Só isso já vai mudar muita coisa. Quarta substituição, o chocolate ao leite pelo chocolate amargo.
Eu sei que você adora o chocolate ao leite, eu sei que bate aquela vontade de comer doce, eu sei que de vez em quando é difícil de controlar, tudo bem. Mas quando você for comer o chocolate ao leite, quando você olha lá atrás, você vê ingredientes. O que aparece primeiro? O açúcar. Quando você vê na tabela nutricional os ingredientes, os que vêm primeiro são os que têm maior concentração naquele produto que você está consumindo. E quando você olha lá a barra de chocolate ao leite, você vai ver que o primeiro ingrediente de todas elas é o açúcar. Então, quando você substitui pelo chocolate meio amargo, você já vai estar reduzindo a quantidade de açúcar desse alimento e aí você vai conseguir consumir um produto que vai trazer para você benefícios, porque o cacau, ele é extremamente antioxidante, ele ajuda o nosso corpo a eliminar radicais livres que causam envelhecimento, que causam doenças. O problema não é o chocolate, o problema é o açúcar, é o leite, é a gordura hidrogenada que se coloca naquele chocolate convencional. Então, quando você for consumir, substitua o chocolate ao leite pelo chocolate amargo, 70% para cima, e pode ser adoçado também com estévia, se você conseguir encontrar, se você tiver acesso, buscar, você vai achar que já tem várias marcas aí no mercado e você vai colher grandes benefícios por conta disso. Quinto alimento, a barra de cereal. Todo mundo fala, eu tô fazendo dieta, tô comendo uma barrinha de cereal de tarde, no meu lanche. Oh, meu Deus do céu, grande ilusão. Aquela barrinha de cereal, eles dizem que ela vem cheia de fibra para você, mas na verdade, quando você vai ver ali, o que tem mesmo é açúcar. Açúcar e carboidrato vindo dos cereais não é uma jogada para você no emagrecimento. Primeiro, porque não te traz saciedade, porque não tem nenhuma proteína ali, não tem gorduras de boa qualidade. O que traz saciedade para o nosso organismo são esses dois macronutrientes. E quando você vai ver, a quantidade de açúcar é muito alta. Então, passa a ser um alimento inflamatório, ainda mais se você consumir ele sozinho. Substitua a barra de cereal pelos nuts, pela castanha, pela amêndoa, pelas frutas secas, pelas nozes, pistache. Todas essas oleaginosas, elas vão trazer para você diversos benefícios nutricionais e não vão agredir o seu organismo. Sexta substituição, o pão com manteiga. Aí eu vou trazer para você aqui uma substituição muito importante que você pode fazer e que vai te ajudar muito. Porque tem gente que fala assim, Joana, eu não faço dieta, eu não me alimento bem porque eu não consigo abrir mão do pão. O pão para mim é muito importante, eu adoro pão, eu não consigo deixar de fazer pão, então eu não faço nada porque eu sei que eu não consigo abrir mão do pão. Não tem problema, eu vou trazer para você uma substituição, que é, ao invés de você comer o pão puro com manteiga, você vai adicionar a esse pão uma fonte de proteína. Porque o carboidrato vindo do pão, por ser um carboidrato refinado, ele vai fazer um pico de glicemia muito alto, o que vai fazer uma liberação muito grande de insulina. E a gente sabe que quanto mais insulina você libera, mais inflamação no seu corpo você vai ter, porque a insulina em excesso é um hormônio inflamatório. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, te explicando exatamente como funciona. Vai lá e assiste. Quando você adiciona a esse alimento uma fonte de proteína, esse índice glicêmico ele diminui muito. Você libera muito menos insulina do que você estaria liberando se estivesse consumindo pão puro. Por isso, todas as vezes que você quiser comer o pão, adicione uma fonte proteica. Pode ser ovos mexidos ou ovos estalados, se você quiser fazer no óleo de coco, por exemplo. Pode ser uma pasta de frango. Você vai encontrar uma proteína para adicionar a esse pão. Sétima substituição, o açúcar. A gente sabe que o açúcar também é um grande gerador de problema na nossa saúde. Primeiro, porque ele causa também permeabilidade intestinal. Segundo, porque ele alimenta os parasitas aqui no nosso corpo. Ele alimenta as bactérias ruins que moram lá no nosso microbioma intestinal, provocando uma disbiose. O açúcar, ele provoca diversos problemas. Então, substituir o açúcar é uma jogada muito inteligente no seu emagrecimento e mais do que isso, na manutenção da sua saúde. Mas como substituir? Eu vou trazer para você um adoçante específico, que é o adoçante estévia, é um adoçante natural. Os adoçantes artificiais, eles são piores do que o açúcar. Depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, porque ficaria muito complexo aqui. Mas o estévia, o adoçante natural, você pode consumir e você pode substituir ele pelo açúcar. Além disso, quando você for fazer alguma receita, você pode usar também frutas para poder adoçar. Por exemplo, se você for fazer um bolo
Ao invés de você usar o açúcar, usa a própria banana. A banana do bolo de banana, por exemplo, se você quiser fazer, ou se você for fazer um bolo de chocolate, eu uso muito uva passas ou goji berry. É uma forma de você adoçar o bolo de forma natural e colher os benefícios que aquele alimento tem para você. Oitava substituição, os óleos vegetais. A gente sabe que a doença cardíaca é a doença que mais mata no mundo e um dos motivos que faz com que isso aconteça são as gorduras transgênicas. A gordura trans, ela é uma das grandes responsáveis por provocar esse número tão grande de pessoas com doenças cardíacas. Por isso, substituir a gordura trans, que vem em muitos alimentos industrializados, porque a gordura trans, ela preserva o alimento. Por que aquele alimento consegue ficar na prateleira do mercado anos sem estragar? O biscoito, o hambúrguer. Por quê? Porque são adicionados a ele gorduras transgênicas. A gordura transgênica, ela tem esse poder, além de dar textura ao alimento. Então, a indústria alimentícia, ela gosta muito da gordura trans. Tome cuidado quando você for consumir algum produto industrializado para saber primeiro se ele tem na sua composição gordura transgênica. Mas na hora de você cozinhar, você pode minimizar isso. Como? Substituindo o óleo vegetal, que é o óleo de soja, cânula, óleo de milho, pelo óleo de coco. O óleo de coco, ele pode ser aquecido, que ele não vai oxidar, o que acontece de forma diferente com esses óleos que eu acabei de dizer. E ele não perde os benefícios e também não gera nenhum problema no seu organismo. Então, quando você for cozinhar, para fritar, refogar, para você cozinhar toda a sua comida, use o óleo de coco ao invés do óleo vegetal. Nona substituição, os embutidos. Os embutidos, eles têm uma carga muito grande de aditivos químicos. Quando você vê uma salsicha sendo feita, um presunto sendo feito, eu duvido que você comeria de novo. Então, você vai substituir os embutidos, a salsicha, a mortadela, o presunto, o peito de peru, que eles dizem ser melhor porque tem uma quantidade menor de gordura, mas isso não faz dele um produto melhor. Ele tem a quantidade de aditivos químicos que são colocados ali é tão grande quanto. Então, evite esses produtos. O que você pode colocar no lugar? Pastas que você possa fazer na sua casa. Por exemplo, a pasta de frango. Você pode fazer, por exemplo, carpaccio, se você tiver o hábito de comer carpaccio. Você pode fazer o presunto natural. Você encontra já nos mercados, é até fácil de você achar os presuntos que são feitos da carne mesmo. Você pode comprar o bacon natural, aquele bacon que não vem com aditivos químicos, é um bacon que você pede no açougue, eu quero bacon natural. Ele vai te dar um bacon sem aditivo químico, é uma carne defumada apenas. Você pode usar, por exemplo, o atum. Você pode fazer diversas pastinhas assim e consumir ao invés de consumir os embutidos. E a nossa 10ª substituição, e não menos importante, é o macarrão. Eu sei que o macarrão, ele estremece o coração de muita gente. Muita gente adora comer macarrão, não abre mão da massa e tá tudo bem. Se você gosta do macarrão, prefira ele sem glúten. Hoje em dia tá fácil de encontrar. Qualquer mercado você acha, daquelas marcas tradicionais de macarrão, você consegue encontrar essas mesmas marcas oferecendo por um valor equivalente o macarrão sem o glúten. Só daí você está dando um salto enorme com relação aos benefícios da sua saúde. Como eu disse lá anteriormente, o glúten é um dos grandes responsáveis por causar hipermeabilidade intestinal, por trazer diversas doenças para o nosso organismo. Então, se você não quer abrir mão do seu macarrão, consuma o macarrão sem glúten. E aqui segue uma dica extra, que foi a dica que eu te dei com o pão. Acrescente sempre uma proteína a esse macarrão para você diminuir o índice glicêmico desse alimento. Gostou dessas dicas? Me conta aqui no comentário se você tem alguma dúvida e se você quer alguma sugestão de substituição para algo que você coma e que você sabe que não é tão legal assim. A gente se vê na próxima.